Novidades sobre Fabinho, chegada de John Arias no Palmeiras, tem atualização sobre isso. Flaco Lopes em fase artilheira, falando até de conversas com o Messi sobre o Palmeiras. Vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Tem o Maurício virando paraguaio, também tem Palmeiras e Internacional, jogador renovando com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem comigo, muita coisa pra gente conversar nesse vídeo de hoje, tá bom? Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like no canal e também o seu hypezinho, você que assiste pelo celular, ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Sem muitas delongas, quero ser direto e reto aqui com vocês. Vamos falar sobre Internacional e Palmeiras, que jogam esta noite pela terceira rodada do Brasileirão lá no Beira-Rio. E aqui um detalhe importante: o Beira-Rio, historicamente, Palestino, é um ambiente hostil para o Palmeiras. Em toda a história, o Verdão venceu por lá em apenas 5 oportunidades, com outros 15 empates e incríveis 27 vitórias do Internacional. Então, não é um terreno que o Palmeiras tem aí a sua praticidade para jogar futebol, lógico, falando pela mística da boleiragem aí do futebol brasileiro, né? Porque o Palmeiras realmente não tem muita sorte quando joga contra o Inter. Cada jogo é um jogo e esperamos que o jogo de hoje seja bem diferente. O Internacional, ele busca a primeira vitória na competição em 2026 e por isso mandará força máxima a campo até para representar para sua torcida. O grupo chega aí com moral após a classificação para a semifinal do Gauchão e o empate fora de casa com o Flamengo na última rodada. O Internacional, que jogou muito bem para cima do Flamengo, quase sai de lá com a vitória, hein? Já o Palmeiras, por sua vez, busca a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026, depois de empatar com o Atlético Mineiro na estreia e vencer o Vitória em casa na segunda rodada. O 1-0 no clássico contra o Corinthians no Paulistão neste último final de semana deu um embalo a mais para essa equipe alviverde na sequência dos campeonatos a seguir. Falando do Internacional, sem novidades, né? O mesmo time que empatou contra o Flamengo deve jogar contra o Palmeiras. Tem aí, ó, o Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado e Vitor Gabriel e Bernabé na lateral esquerda, Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick. Carboneiro e o atacante Borré, que fez um baita de um gol contra o Flamengo. Sem novidades no Internacional, força máxima para cima do Verdão. Já o Palmeiras deve repetir também o time titular pela terceira vez seguida, para quem sabe trazer os 3 pontos para casa e poupar os atletas na última rodada do Paulistão, já que conquistou a classificação contra o Corinthians no último final de semana. Escalação do Palmeiras, sem novidades: Carlos Miguel, Kelvin na lateral direita, dupla de zaga Gustavo Gomes e Murilo e o lateral esquerdo Piquerez. Marlon Freitas e Andreas Pereira, aqueles dois volantes à frente da zaga. Maurício como meio atacante, Alan jogando como um ponta direita, Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque do Verdão. Eu acho que é o que nós temos de melhor para mandar contra este time bom do Internacional, que tá tendo aí um bom início de ano. Jogo exclusivo do Amazon Prime, Palestrino. Você que não tem o streaming do Prime não vai conseguir assistir essa partida, a não ser que você dê aí seu somebody love, se é que você me entende o que eu estou dizendo, né? Jogo a partir das 9h30 da noite e eu aqui especulo 2-0 para o Palmeiras. Estou confiante, o time do Palmeiras está embalado, vai ser difícil contra o Internacional, mas eu acho que o Palmeiras vence esse jogo por 2-0 em pleno Beira-Rio para quebrar um pouco, chutar um pouco esse tabu aí de não conseguir vencer na casa dos caras. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários. Agora, vamos falar bem rapidamente sobre nova camisa no Palmeiras, hein? Eita, lá vem grana aí para nós gastar, ó. Como de praxe, o Verdão e a Puma lançam, além dos uniformes utilizados por jogadores e comissão durante o ano, linhas especiais de produtos que resgatam a história do clube. O Palmeiras e a fornecedora de materiais esportivos lançarão uma camisa especial de goleiro. As partes trabalham na definição da data, mas a expectativa palestina é que o início das vendas aconteça entre março e abril. A ideia do Palmeiras e da Puma é homenagear a Academia de Goleiros do Alviverde e o modelo deverá ser azul e com mangas longas. E se você não quiser
gastar muito com camisetas do Palmeiras, tá aqui, ó, nesse cantinho para vocês aqui, a loja que a gente traz para vocês com parceria com o Mercado Livre, Shopee e todas as outras Magazine Luiza que nós temos aqui no YouTube. Aqui você compra a camisa do Palmeiras sem aqueles valores abusivos. Lógico que a camisa nova do Palmeiras vai estar o preço tabelado de 400 e poucos reais. Mas se você quiser comprar essa camisa que eu indico para vocês, que é a do ano passado, vai estar com um precinho mais bacana para vocês. Tá aqui na loja do canal, beleza? Não só também produtos do Palmeiras, mas tem outros produtos aí também que você pode pesquisar. Clicando nesse link aqui, você ajuda muito o nosso canal. O que você acha aí dessa nova linha de camisas para o Palmeiras? Com certeza vai ser uma facada no peito de todos nós. E seguindo o Palestrino, vamos falar de renovação no Palmeiras. O atacante Sorriso esteve próximo de deixar o Verdão. Lembra-se, para lá aquele time do Emirados Árabes, o tal de FC Banyas, eu acho que é assim que pronuncia. E o Palmeiras teve suas negociações travadas, não aconteceu essa negociação, quem sabe aí seja a mística do futebol, permitindo que o Palmeiras observe um pouco mais o Sorriso, porque esse menino tem talento, cara. Eu acho que ele podia render aí um bom futebol jogando aqui pelo Palmeiras. Bom, com essa negociação não acontecendo, o Verdão resolveu renovar o contrato do jovem até o fim de 2028. O vínculo anterior era válido até julho de 2027. O jogador já treina com os profissionais desde o dia 9 de fevereiro e será avaliado pela comissão técnica do professor Abel Ferreira, mas a tendência, segundo o nosso palestra, é que ele não permaneça no Palmeiras e seja negociado. Por conta do fechamento das principais janelas de transferências, o Palmeiras e o staff do atacante trabalham em propostas vindas do futebol brasileiro. A expectativa de uma definição sobre a saída do atleta deve acontecer até o fim desta semana. O motivo de melar a saída do Sorriso foi trazido pelo setorista do Palmeiras, o Leonardo Barbieri. Olha só o que ele disse. Um dos motivos pela negociação do atacante Sorriso não ter avançado com o Banyas foi que o Palmeiras atingiu o limite da FIFA de 6 atletas com vínculo de empréstimo internacional, informou o setorista do Palmeiras. Então vamos lá, Rafael Veiga, Mikael, Naves, Michel, Robson e Kaique, todos jogadores do Palmeiras emprestados para clubes do exterior, e segundo Leonardo Barbieri, é por este motivo que o Sorriso não foi negociado com o clube dos Emirados Árabes. Quem sabe o Abel Ferreira olha para esse menino com carinho e dá oportunidade para ele, porque é um menino rabiscador, hein, velho? Fez uma boa copinha pelo Palmeiras aí, né, no Júniors, e pode, sei lá, agregar ao elenco principal do Palmeiras. A gente sabe que tem uma diferença, né, de jogar na base e jogar no profissional. Talvez o profissional, o jogador, sinta a camisa do Palmeiras pesar, só que a gente não sabe. Eu acho que merece oportunidade, mas segundo nosso palestra, deve ser negociado. O que você acha disso tudo? Posta aqui nos comentários. E agora vamos falar de Maurício. Maurício virou paraguaio, é isso mesmo? O Palmeiras pode ter aí com isso, Palestrino, uma novidade nos convocados para a Copa do Mundo de 2026. O meia Maurício poderá ser convocado para a seleção paraguaia para a disputa do torneio ao lado de Gustavo Gomes e Ramon Sosa. O jogador conseguiu, junto à FIFA, se naturalizar paraguaio em decisão homologada neste último dia 9 de janeiro. O pai do atleta tem nacionalidade paraguaia e isso facilitou o processo. O camisa 18 passou a adolescência no país e já vinha considerando a possibilidade há alguns anos. O meia chegou a revelar conversas com o Gustavo Gomes, também o desejo do pai dele, que é paraguaio, de quem sabe ele vestir a camisa do Paraguai, uma questão de honrar o seu próprio pai, e o Maurício conseguiu isso agora. Para mim isso é bom pro Palmeiras e ao mesmo tempo não, tá? Porque o Maurício, sem dúvida nenhuma, vai ser um meia atacante muito observado pelo técnico do Paraguai, que, sinceramente, na minha opinião, os caras não têm um meio campista melhor que o Maurício por lá.
Eu acho que não. E aí leva a gente pensar o seguinte, né? Os caras estão trabalhando lá no Paraguai para serem convocados e de repente vê o Maurício, que nunca jogou pela seleção do Paraguai e é convocado pelo técnico deles. Deve gerar aí um ranço na galera. Mas enfim, o Maurício pode ser convocado agora para a Copa do Mundo. O lado bom é que pode valorizar o passe do atleta para o Palmeiras. Lado ruim, o jogador vai ser convocado, provavelmente, né? Estou especulando, em futuras datas FIFA e pode desfalcar o Palmeiras em futuros jogos. Já pensou o Maurício jogando pela Copa do Mundo na seleção do Paraguai? Vai valorizar demais o atleta, não tenho dúvida disso, e quem sabe uma futura venda, o Palmeiras engorde os seus cofres com essa notícia. O que vocês acharam de tudo isso? Pegou todo mundo de surpresa esse negócio do Maurício, hein? Posta aí nos comentários. E agora, rapaziada, quero colocar o Flaco Lopes pra gente falar dessa fase que ele tá vivendo. E presta atenção no que ele falou aqui, no papo que ele teve com o craque Messi. Já pensou um cara desse por aqui? Na mente de todos, né? Seria muito bom. Logicamente, né? Um sonho seria ter o número 10 aqui. Faz essa ponte aí, tá ali lado a lado. Demorou, pô. Ele perguntou bastante pro Palmeiras, ele conhece bastante, ele acompanha, não sei se acompanha tanto, mas ele conhece muito do nosso time. Eu tive a sorte aí de poder falar um pouco aí com ele nas concentrações. E logicamente eu trazeria ele. E olha aí o Flaco Lopes revelando bastidores de conversas com o Messi. O Messi que já tá aí, final de carreira, deve jogar aí essa última Copa do Mundo pela seleção argentina e ninguém sabe o que o atleta planeja para o final dessa carreira dele tão brilhante. Passagem aí especificamente pelo Barcelona, jogou muita bola por lá, hoje tá no Inter Miami. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o Flaco Lopes dizendo que o Messi pergunta demais sobre o Palmeiras. E aí, nós torcedores do Verdão ficamos aqui pensando, né? Sonhando, será que dá pra firmar um contratinho de 6 meses com esse cara? Um aninho no futebol a mais aqui? Com certeza o marketing do Palmeiras, o nome do Palmeiras ia ser falado ainda mais no mundo afora caso o Messi viesse pra cá. Lógico que é um sonho, a gente tá especulando tudo isso mediante a fala do Flaco Lopes a respeito do Messi. Quero saber o que você pensa, posta aqui nos comentários. Não é de tudo impossível uma coisa dessa acontecer não, tá, gente? Se a Leila fizer uma força aí nos bastidores, fazer uma parceria aí com a patrocinadora do Palmeiras, aí a Sporting Bet, eu acho que esse negócio pode dar samba. Só que isso é eu que tô falando, tá? Não tem negociação nenhuma nem nada. Estamos falando em cima disso aqui que o Flaco Lopes conversou com o Messi, tá bom? Posta aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. E agora, o que eu quero falar mais do Flaco aqui? O homem tá brocando demais no Palmeiras, começou uma temporada maravilhosa, né? Antes tratado como Flaco Lopes pela maioria da torcida do Palmeiras, e eu devo admitir que eu fui um desses que chamou ele um tempo atrás, o argentino, autor do gol na vitória aí do Verdão em cima do Corinthians no Clássico no final de semana, ele tá vivendo um grande início de 2026. Buscando vaga na Copa do Mundo pela seleção argentina, o Flaco ele já soma, anota aí ó, 7 participações em gol nos 8 jogos disputados em 2026. O argentino é o artilheiro do Palmeiras com 4 gols e vice-garçom com 3 assistências. Ele lidera a disputa de participações em gols do elenco neste ano. Muito bom os números do Flaco, hein? Tem mais, ó. Em 2025 foi o artilheiro do Verdão com 25 gols marcados, além de 6 assistências em 64 partidas. 31 participações em gol somou o Flaco Lopes em 2025. No Campeonato Paulista, Palestrino, o Flaco encerrou a fase inicial do estadual com participações em gols em todos os clássicos. Além do gol contra o Corinthians, ele havia marcado um gol e dado 2 assistências contra o São Paulo e dado assistência no triunfo sobre o Santos, totalizando 5 participações em 3 jogos feitos contra Santos, São Paulo e Corinthians. É um início de temporada do Flaco Lopes muito bom e ele vai assim assegurando, né, sendo aí um grande candidato a ser convocado para a Copa do Mundo de 2026. Mais um aí que vai ter o seu passe valorizado caso isso aconteça. O que vocês acham desse início do Flaco Lopes? Posta aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês.
E pra gente rumando para o final deste vídeo, temos mais duas coisas para falar. Chegada de John Arias e Fabinho, que é o sonho de boa parte da torcida do Palmeiras. Mas vamos lá, primeiro do John Arias. O atacante colombiano viaja nesta quinta-feira, dia 12, ao Brasil para se apresentar ao Palmeiras na academia de futebol. O jogador, anunciado no último sábado, dia 7, passará Palestrino no próximo sábado, dia 14, pelas formalidades no Palmeiras antes de entrar em campo pelo Verdão. Lembrando que Arias já foi inscrito pelo Palmeiras nessa última quarta-feira, dia 11, no Campeonato Paulista e está liberado para atuar na segunda fase da competição, marcada para os dias 21 e 22 de fevereiro, ainda sem adversário definido. Nessa última terça-feira, dia 10, John Arias foi regularizado no bid da CBF e também o colombiano é esperado no Brasil nesse próximo final de semana para ser integrado ao restante do elenco do Verdão. Especula-se aí o John Arias para estrear contra o Fluminense, mas que ironia do destino, já pensou? Torcida do Fluminense que tá pistola com o John Arias por ele ter assinado com o Palmeiras. Será que o Verdão vai fazer uma coisa dessa com o cara? Não sei, mas não tô nem aí, agora ele é atleta do Palmeiras. Vem o adversário que vier, ele vai ter que jogar bola e mostrar o talento que ele tem. E agora, Palestrino, falando do Fabinho, tem muita gente falando que é oportunidade e outros estão muito céticos, mas eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Uma possível mudança no clube que ele tá lá, o Al Ittihad, pode impactar diretamente o futuro do volante, tá? Um volante muito bom de bola e pra mim é outro que joga de terno aqui no Brasil, tá? Se vier, joga de terno. O clube saudita entrou em processo final de venda, deixando para trás a gestão do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Sobre a administração do fundo, a tendência era não renovar o contrato do volante nos moldes atuais, principalmente por causa do alto salário recebido por ele. Fabinho recebe 24 milhões de euros por temporada. Se ele tivesse aqui num clube brasileiro com esse contrato, o clube brasileiro estaria pagando para ele por ano 152 milhões de reais por ano. É dinheiro pra burro pra apenas um cara, hein, bicho? Tô longe de ser aquele cara que fica sondando quanto o maluco recebe. Os árabes ofereceram, ele topou. E eu toparia também, claro, obviamente. Mas é muito dinheiro pra um cara só, hein, gente? Meu Deus do céu, que coisa. Esse dinheiro todo aí representa 12,5 milhões de reais por mês. É um salário que é impagável para qualquer clube brasileiro, inclusive para o Flamengo, que é o time que mais arrecada aqui no futebol, né? Com a chegada de um novo dono lá no Al Ittihad, o cenário pode mudar, né? A nova gestão pode adotar postura diferente e até topar uma renovação com o jogador, desde que ele aceite reduzir os seus vencimentos. Diante dessa indefinição, o Fabinho decidiu aguardar. Ele não pretende tomar qualquer decisão, segundo aí várias informações na internet, sobre sair ou permanecer até ter uma posição concreta do futuro dele no clube. Mas vamos ser sinceros, até se ele decidir renovar com o Al Ittihad, aceitando diminuir o seu salário, ele ainda vai receber muito mais do que qualquer clube brasileiro, quiçá europeu, pagaria para ele, hein? Então, eu vejo isso com ceticismo, embora tem muita gente falando que essa é a oportunidade do Palmeiras ir lá, dar um chaveco no jogador para ele aceitar um pré-contrato com o Palmeiras. Eu acho que ele deve permanecer por lá. Mas tem o outro lado da história também, né, meu? O cara já tá com o bolso cheio de grana. Por que será que o cara quer mais, bicho? Fica essa também, né? Tem uns caras que são gananciosos, não sei se é o caso do Fabinho, tem outros que não. Mas eu tô longe aqui de ser o cara que vai ficar julgando aí contrato de jogadores, cara. Se chega uma grana dessa, quem sou eu pra falar pro cara não assinar? Então, tô tratando isso com muito ceticismo, mas tem papo rolando aí de que o Palmeiras já mandou um WhatsApp pra ele, mandou uma mensagenzinha pra ele aí, falou: ô sumido, já que você não recebeu nenhum tipo de proposta, vamos assinar aquele pré-contrato com o Palmeiras? Quem sabe? Tá rolando esse papo nos bastidores, prometi pra vocês que ia ficar de olho nessa história. Tudo que sai sobre o Fabinho eu trago aqui pra vocês, mas ó, eu trato com muito ceticismo essa história, hein? Eu acho difícil o Palmeiras conseguir qualquer contrato com esse volante, até porque o cara ganha muito dinheiro lá na Arábia Saudita. Posta aí nos comentários se acredita numa possível chegada do Fabinho por aqui no meio do ano. Quero saber muito o que você pensa sobre o assunto.
E dessa forma, eu vou terminando essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão, agradecendo sempre a audiência de vocês e pedindo para que vocês se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito, e caso você tenha gostado do vídeo, obviamente também, né? Você não é obrigado a fazer isso. Se você gostou, deixa o seu like também, porque ele é muito importante. Eu sempre tô por aqui trazendo várias atualizações e repercutindo as notícias do Palmeiras. Fiquem com o Papai do Céu, a bênção dele esteja sobre vocês nesse dia. Volto no próximo vídeo. Claro, avante palestra!